Meu nome é Eric. Tenho 29 anos, e até o ano passado, pensei que entendia o que significava família, não a versão de cartão ou marketing, mas o tipo que você constrói sua vida em torno, mesmo que isso signifique carregar mais do que sua parte do peso. Sempre fui o quieto, o filho responsável, aquele que manda flores nos aniversários e compensa quando ninguém mais percebe que há algo a compensar. Mas eu não cresci pensando que seria a espinha dorsal de uma família que constantemente me fazia sentir descartável. Essa parte aconteceu lentamente, quase silenciosamente, como bem debaixo do assoalho. Você não vê até que tudo desmorone. Crescendo, eu era o filho do meio. Meu irmão mais velho, Adam, era o garoto de ouro, futebol universitário, charmoso, sempre com uma multidão ao seu redor. Minha irmã mais nova, Mia, era a princesa desde o momento em que nasceu. E eu? Eu era aquele que tirava notas B+, e me diziam que não estava vivendo de acordo com meu potencial. Eu não me importava, realmente. Mantive a cabeça baixa, consegui uma bolsa de estudos, me mudei e eventualmente iniciei minha própria pequena empresa de que, por algum milagre, decolou após 3 anos extenuantes de miojo, dias de 16 horas e sendo ignorado por todos os investidores que abordei. A coisa engraçada é que, quando eu estava lutando, eles estavam em silêncio. Mas quando o dinheiro começou a entrar, foi aí que me tornei família novamente. Começou pequeno. Meu pai perguntou se eu poderia ajudar a cobrir o restante das prestações do carro de Adam, só até ele ser promovido. Então veio a mensalidade da faculdade particular de Mia, só porque a ajuda financeira não cobria o suficiente. Minha mãe precisava de ajuda com os reparos do telhado, depois o sistema de aquecimento, depois a reforma da cozinha que ela sempre sonhou. E assim, eu estava pagando por 3 casas e ainda recebendo mensagens como: "Você pode me mandar dinheiro pelo Venmo para as compras?" No começo, eu não me importava. Eu estava grato por poder ajudar. Eu até me convenci de que estava construindo algo, um legado, talvez. Imaginei que um dia poderia olhar para trás e dizer que tornei a vida melhor para as pessoas que amava. Mas algo na maneira como eles tratavam isso como se fosse devido, como se eu não estivesse fazendo nada de especial, começou a me corroer. O último dia de ação de graças foi o ponto de virada. Eu hospedei, não porque quisesse me exibir, mas porque finalmente tinha uma casa grande o suficiente para acomodar todos. Contratei um serviço de buffet, limpei, montei uma fogueira no quintal. Ninguém se ofereceu para ajudar, nem mesmo com os pratos. Adam fez um brinde na metade, falando sobre como temos sorte de ter uns aos outros e como a família sempre aparece, sem mencionar uma vez o fato de que paguei por tudo. Mia trouxe seu novo namorado e mal olhou para cima do celular. E meu pai? Ele passou a noite toda falando sobre como as coisas eram mais difíceis na época dele e como os jovens têm tudo fácil hoje em dia. Engoli tudo com um sorriso, mas por dentro, já estava me afastando. Então veio a noite que desmoronou tudo. Era uma terça-feira qualquer, talvez 2 meses depois. Eu tinha acabado de terminar uma longa reunião e cheguei em casa com uma mensagem de voz do meu pai. Sua voz estava cortante, cansada e afiada daquele jeito que só os pais sabem ser. Ele disse: "Tudo que você faz é pegar. Você nunca deu nada a esta família que valesse a pena lembrar. Se você tivesse algum orgulho, pararia de agir como se devêssemos algo a você e simplesmente iria embora." Isso me chocou por um segundo. Pensei que tinha ouvido errado, então ouvi de novo. "Tudo que você faz é pegar." Não gritei. Não liguei de volta. Só fiquei olhando para a mensagem por um tempo, depois fui até a janela e olhei para as luzes da cidade que costumava amar. Algo dentro de mim cedeu silenciosamente, como uma dobradiça velha quebrando sob o peso. Fiz uma mala naquela noite e fui embora, sem despedidas dramáticas, sem anúncios. Até avisei minha assistente para pausar todos os pagamentos em contas da família. Apenas uma ruptura limpa e silenciosa. 3 dias se passaram, depois uma semana, silêncio total. Ninguém ligou, ninguém mandou mensagem. Levou quase um mês inteiro para eles notarem. Mia foi a primeira. Ela me ligou tarde numa sexta-feira, a voz trêmula. "Eric, oi." Eu,
acabei de acessar o portal da escola, e minha mensalidade não foi paga este mês. Aconteceu alguma coisa com a conta? Eu podia ouvir o pânico que ela tentava abafar, aquele tom casual falso que você usa quando está tentando não parecer desesperado. Respondi com apenas uma mensagem: pensei que nunca tinha dado nada a esta família. Sem explicação, apenas isso. Ela não respondeu, mas em menos de uma hora, eu tinha 4 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do Adam e uma de um número que não reconheci. A mensagem de voz do meu pai foi hilária de um jeito sombrio. Eric, precisamos conversar. Seja lá o que for essa sua pequena palhaçada, não tem graça. O futuro da sua irmã está em jogo. Sem pedido de desculpas, apenas exigências, aquele mesmo tom antigo que dizia: você nos deve. Naquela semana, voei para Denver. Nunca tinha ido, mas precisava de um lugar longe o suficiente para sentir que tinha escapado da órbita. Fiquei em um pequeno Airbnb com vista para as montanhas, dormi melhor do que em anos, e pela primeira vez em muito tempo, não chequei meu e-mail. Não abri nenhuma mensagem. Deixei o mundo girar sem mim. E em casa, foi onde tudo começou a desmoronar. A escola de Mia enviou um aviso de retirada pendente por falta de pagamento. O carro de Adam, ainda não pago, foi apreendido. A prestação da hipoteca dos meus pais voltou. E assim, a base que construíram no meu silêncio rachou. Eles começaram a entrar em contato com parentes, contando a versão deles dos fatos, como eu cortei relações do nada e abandonei minhas responsabilidades. Mas a questão é que você não pode reescrever uma história quando muitas pessoas já sabem a verdade. E alguns dos meus primos sabiam. Eles tinham visto o padrão por anos. Recebi uma mensagem de uma delas, Emma, sobrinha da minha mãe. Ela disse: sempre admirei sua paciência, mas fico feliz que você finalmente parou de ser a rede de segurança deles. Essa mensagem me atingiu mais do que eu esperava porque a verdade é que eu não queria vingança. Eu queria paz. Mas uma vez que você tira a coisa que usavam para te controlar, uma vez que percebem que precisam mais de você do que você jamais precisou deles, é aí que o verdadeiro desmoronamento começa. Passei uma semana em Denver, principalmente sem fazer nada. Caminhava até uma pequena cafeteria perto do Airbnb toda manhã, escrevia um pouco no diário, depois vagava pelo centro apenas para lembrar como era o silêncio ininterrupto, sem celular vibrando, sem obrigações, ninguém pedindo: você pode só me fazer mais um favor? Foi estranho no começo, como o silêncio era estranho. Como se eu tivesse que desaprender o hábito de me preparar para a decepção de outra pessoa. Na segunda semana, aluguei um carro e dirigi até Boulder. Fiz uma trilha sozinho, algo que sempre quis fazer, mas nunca consegui porque toda vez que planejava uma viagem, alguém na família precisava de um resgate. Um ar-condicionado quebrado, um cartão de crédito atrasado. Mia uma vez me ligou de um resort em Cancún dizendo que perdeu a carteira e precisava que eu transferisse dinheiro de emergência para ela. Essa memória veio à minha mente enquanto eu estava na beira de uma trilha no penhasco, o vento cortando meu casaco, o vale inteiro estendido abaixo de mim. Eu ri alto, realmente ri. Ecoou nas pedras. Levou 3 semanas inteiras para minha mãe quebrar o silêncio com algo mais do que mensagens de voz passivo-agressivas. Ela me mandou um e-mail, o assunto: precisamos que você volte para casa. Sem saudação, apenas um longo bloco de texto que começava com: não sei o que deu em você e espiralava em: seu pai está furioso. Então, fizemos tanto por você e terminava com: família não abandona a família. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Família não abandona a família, exceto que eles abandonaram, toda vez que me fizeram sentir como um cartão de débito com batimentos cardíacos, todo aniversário que esqueceram, toda vez que pegaram dinheiro de mim sem um obrigado, todo feriado em que sentei no fundo enquanto Adam fazia seus discursos e Mia era coberta de presentes. Eles não chamavam isso de abandono, chamavam de tradição. Não respondi. Em vez disso, encaminhei o e-mail para meu advogado, Daniel, que me ajudou a criar um fundo fiduciário anos atrás. Pedi a ele para iniciar o processo de transferir os pagamentos educacionais restantes para um programa de bolsas de estudo para alunos de primeira geração, aqueles que realmente precisavam de ajuda,
Aqueles que não ririam pelas minhas costas enquanto drenavam minha conta bancária. Também pedi a ele para verificar quem estava listado na escritura da Casa do Lago, aquela que meus pais usavam todo verão, paga integralmente por mim sob a falsa promessa de que seria um investimento familiar compartilhado. Descobri que meu nome ainda estava na papelada. Então, tomei uma decisão. Naquela manhã de domingo, reservei um voo de volta para casa, não para me reconciliar, não para ser culpado, mas para coletar recibos. Não avisei ninguém que estava chegando. Pousei por volta do meio-dia, peguei um carro alugado e dirigi direto para casa, a mesma casa que ajudei a reformar quando meu pai ameaçou vendê-la a menos que alguém pagasse para consertar o dano causado pela água. Parecia a mesma, familiar e falsa, como um cenário de filme construído para parecer um lar. Quando entrei na garagem, vi a velha caminhonete de Adam estacionada do lado de fora. Imaginei que ele tenha se mudado de volta depois da apreensão. Não bati. Entrei com a chave reserva que minha mãe esqueceu que eu tinha. No momento em que entrei na sala de estar, ouvi vozes. Ele está sendo dramático, Adam estava dizendo. Ele vai voltar rastejando assim que superar isso. A voz de Mia veio em seguida, mais baixa. Só não entendo por que ele está fazendo isso. Quer dizer, não é tanto dinheiro para ele, é. Meu pai resmungou algo que não consegui entender bem, então alto e claro, Eric sempre foi o mais fraco, se escondendo atrás do computador, agindo como se dinheiro o tornasse especial. Fiquei ali no corredor, sem ser visto, enquanto continuavam me despedaçando como se eu não fosse o motivo das luzes estarem acesas. Não chorei. Não invadi. Nem senti raiva, apenas confirmação. Eles nunca me viram, não de verdade. Voltei silenciosamente e dirigi até a Casa do Lago. Caminhei pela porta da frente, dei uma longa olhada na cozinha espaçosa, na parede de fotos de família que não incluía nenhuma minha, e comecei a tirar fotos para o anúncio de imóvel. Ao anoitecer, meu advogado tinha tudo de que precisava para iniciar a venda. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, enviei uma mensagem final no grupo da família. Vocês disseram que eu nunca dei nada a esta família, então estou finalmente dando o que sempre agiram como se quisessem, distância. Nada de mensalidade, nada de prestações de carro, nada de reparos no telhado. Vendam suas próprias memórias. Estou fora. Saí do grupo e bloqueei todos. Pensei que seria o fim, mas o que eu não percebi foi o quão profunda era a teia de dependência e o quão rápido ela se desfaria uma vez que eu cortasse todos os fios. Porque em uma semana, Mia estava enfrentando expulsão, Adam foi demitido depois de faltar a muitos turnos tentando resolver as coisas, e meus pais, vamos apenas dizer que o banco deles ligou com perguntas sobre uma hipoteca que não podiam mais pagar. E eu? Bem, eu já estava na metade do caminho para o aeroporto para uma nova viagem, desta vez, Tóquio, primeira classe, sem culpa, sem amarras. Mas o verdadeiro golpe? O que aconteceu na próxima vez que tentaram voltar rastejando? Eu estava em algum lugar sobre o Pacífico quando meu celular finalmente acompanhou o caos que deixei para trás, dezenas de chamadas perdidas, mensagens de voz de números que não reconheci, amigos de Mia, provavelmente, ou alguém tentando fazer com que eu voltasse à razão em nome da minha família. Havia mensagens do meu pai que pareciam começar como ameaças, mas rapidamente se desfizeram em frases desesperadas pela metade como, não quisemos dizer isso dessa forma e, você ainda é nosso filho. Essa me fez rir. Não ouvi uma única mensagem de voz, não abri nenhum dos anexos. Apenas observei as notificações se empilharem como um slideshow silencioso de pânico. É engraçado como pessoas que dizem que você nunca deu nada de repente lembram exatamente quanto você deu uma vez que se foi. Tóquio foi tudo o que eu precisava, limpo, tranquilo, anônimo. Vaguei por templos e fliperamas iluminados por neon, deixei minha mente respirar de uma maneira que eu não sabia que era possível. Sem culpa pesando nos meus ombros, sem emergência e surpresa. Pela primeira vez na minha vida, eu era apenas eu, não o plano B de alguém, não o consertador da família. 2 semanas depois, finalmente desbloqueei apenas uma pessoa, Emma, minha prima. Ela enviou uma única mensagem durante toda a confusão, sem súplicas, sem drama, apenas,
quando estiver pronto para conversar, estou aqui. Não para te convencer, só para ouvir. Encontrei com ela depois que voltei. Sentamos em um café perto do apartamento dela, e ela trouxe seu laptop. Quero te mostrar uma coisa, ela disse, deslizando pela mesa. Era um tópico no Reddit, de todas as coisas. Mia tinha postado sob uma conta descartável, pedindo ajuda financeira para permanecer na escola após uma emergência familiar inesperada. Ela contou uma história que me pintava como instável, disse que eu tinha abandonado a família sem motivo, alegou que eu estava tendo um colapso. Pessoas estavam doando dinheiro, estranhos. Emma me olhou, com os lábios apertados. Ela já arrecadou quase $6.000 até agora. Achei que você deveria saber. Fiquei olhando para a tela, sentindo uma reviravolta no estômago que não era tanto raiva, mas tristeza. Lá estava novamente, aquela mesma história reformulada para se encaixar no papel de vítima. Só que desta vez, ela estava fazendo isso publicamente, monetizando, usando a simpatia de estranhos como arma. E o pior de tudo, ela ainda não via o que tinha feito naquela noite. Não fiz um post raivoso nem a confrontei diretamente. Fiz algo mais silencioso. Tirei capturas de tela de cada pagamento que fiz para a educação dela, transferências bancárias, recibos de mensalidade, até o fundo para livros didáticos que transferi durante o primeiro ano dela. Fiz o upload delas em um álbum privado no Engur, sem nomes, sem legendas dramáticas, apenas datas, valores e confirmações de pagamento. Então postei um comentário anônimo no tópico. Antes de doar, talvez pergunte onde foram os outros $90.000. Algumas pessoas esquecem quem as ajudou quando a ajuda para. Não viralizou, não precisava. Mas em 24 horas, o post dela foi removido pelos moderadores por atividade suspeita, e os comentários mudaram. Essa foi a primeira consequência real que qualquer um deles enfrentou. A segunda veio uma semana depois, quando recebi uma carta certificada no meu escritório. Era do meu pai, não manuscrita, digitada como algum aviso legal. Começava com: formalmente solicitamos uma reunião para discutir a ruptura da nossa dinâmica familiar. Quase engasguei rindo, como se estivessem tentando realizar uma reunião de conselho para consertar o que quebraram. Mas enterrado no jargão jurídico estava o verdadeiro motivo pelo qual entraram em contato: queriam uma parte dos lucros da venda da Casa do Lago. Aparentemente, acreditavam que tinham equidade emocional na propriedade. Passei a carta para Daniel sem dizer uma palavra. Ele leu, deu um sorriso irônico e disse: quer que eu envie a eles um lembrete de que equidade emocional não se sustenta no tribunal? Assenti, e então fizemos algo ainda melhor. Enviamos a eles uma cópia do acordo original, aquele que meu pai assinou anos atrás quando ofereci pagar pela Casa do Lago pela primeira vez. Dizia claramente, nas próprias palavras dele: reconheço que esta casa é comprada por e permanece propriedade de Eric de sobrenome. Abro mão de todas as reivindicações futuras. Ele tinha esquecido ou esperava que eu tivesse. Aquela carta escalou bem rápido, mas o silêncio não durou, não depois que a notícia de que eu também estava vendendo a casa principal se espalhou. Veja bem, enquanto eu estava em Tóquio, Daniel e eu estávamos trabalhando em um projeto paralelo silencioso. Acontece que, anos atrás, emprestei aos meus pais uma grande quantia sob um acordo verbal quando não conseguiam acompanhar a hipoteca. Eles nunca me pagaram de volta. Daniel rastreou cada depósito, compilou cada transferência bancária, e registramos uma penhora na casa. Eles agora me deviam bem mais de $80.000, o que significava que eu poderia legalmente forçar uma venda. Emma me ligou naquela noite. Eric, eles estão em pânico. Sua mãe ligou para mim em lágrimas. Seu pai está ameaçando ir às redes sociais. Suspirei. Deixe-o. Tenho recibos. Vamos ver quem ganha essa guerra de relações públicas. Mas o que eu não disse a ela foi que eu não estava fazendo isso por vingança. Eu estava fazendo isso por fechamento porque o que nenhum deles percebeu foi que eu tinha dado tudo a eles: meu tempo, minhas economias, minha lealdade. E confundiram tudo com fraqueza. Achavam que eu era uma torneira que podiam abrir sempre que estivessem com sede. E agora estavam aprendendo como a sede realmente é.
E ainda assim, o momento mais satisfatório ainda não tinha chegado porque no dia em que a casa foi a leilão, entrei pela porta da frente uma última vez. Estacionei do outro lado da rua na manhã do leilão. O ar tinha aquela umidade fria que sempre pairava sobre nosso bairro no início do outono. Fiquei sentado no carro por um minuto, apenas observando. Era surreal ver a casa onde cresci, esse lugar que absorveu tanta história, alegria, amargura, agora com uma pequena placa branca fincada no gramado da frente, aviso de leilão de execução hipotecária hoje. Não entre. Saí, com as mãos nos bolsos, caminhando lentamente em direção à casa. A porta já estava aberta. Daniel estava lá dentro, conversando com o representante do leilão, uma mulher de meia idade com uma prancheta e um olhar objetivo. Ele assentiu quando me viu. Você não precisa estar aqui para isso, ele disse gentilmente. Quero estar, eu disse. E eu não queria estar lá por vingança, não pelo espetáculo, mas porque esse momento merecia uma testemunha, alguém para ver, sentir e garantir que não apenas passasse despercebido como tudo mais que engoli ao longo dos anos. Caminhei pela sala de estar lentamente, como se estivesse tentando absorver tudo uma última vez, a moça no piso de madeira de quando Adam jogou uma bola de beisebol dentro de casa, a mancha desbotada no carpete onde Mia derramou esmalte e me culpou, a parede onde meus pais costumavam prender boletins e desenhos até que silenciosamente pararam de adicionar os meus. Era estranho como eu via tão pouco de mim mesmo aqui, como se eu tivesse sido um fantasma na minha própria história familiar. Entrei na cozinha em seguida. Essa doeu mais. Lembrei-me das noites tardias ajudando minha mãe a se preparar para os jantares de fim de ano, esfregando pratos enquanto ela fingia não ouvir meu pai reclamando na outra sala, rindo com Emma sobre tortas queimadas e perus mal passados. E agora era apenas uma cozinha, uma caixa de paredes e esforço esquecido. Havia uma foto ainda no balcão, uma da família inteira tirada 2 natais atrás, às minhas custas. Lembrei-me de pagar o depósito do fotógrafo, as roupas combinando que insistiram, e como me cortaram da foto quando postaram online. Peguei a foto, olhei para ela por um longo momento, depois a virei de cabeça para baixo. Ao meio-dia, alguns carros começaram a chegar, alguns visitantes sérios, alguns vizinhos curiosos, e então, finalmente, minha família. Eles chegaram na velha Chevy do meu pai, todos amontoados como uma viagem de família distorcida. Mia saiu primeiro, o rosto manchado, olhos vermelhos por trás de óculos escuros grandes demais. Adam a seguiu, carrancudo, claramente aqui apenas para fazer o papel de executor. E então meus pais, minha mãe parecia desgastada, 10 anos mais velha do que da última vez que a vi. Meu pai, bem, ele ainda andava como se pensasse que possuía o chão. Ele me viu instantaneamente. Eric, ele chamou, a voz baixa e áspera. Precisamos conversar. Agora. Não me mexi. Ele veio marchando, Adam se posicionando atrás dele como uma sombra. Você realmente vai fazer isso? Meu pai disse. Vai humilhar sua própria família por causa de alguma ofensa percebida? Olhei nos olhos dele pela primeira vez em anos. Não é uma ofensa, eu disse calmamente. É um padrão, e acaba hoje. Seu ingrato, ele começou, mas levantei a mão. Não. Só não. Mia se juntou a eles agora, a voz falhando. Vou perder minha bolsa por causa disso. Já tive que abandonar 2 aulas. Por que você está fazendo isso conosco? Virei-me para ela. Paguei seus primeiros 3 anos, cada conta de mensalidade, cada livro didático. Você nunca disse obrigado, nem uma vez. Em vez disso, deixou que te convencessem de que eu era o problema. Ela começou, você postou online que eu era instável. Pegando meu celular, você mentiu para estranhos por dinheiro, e agora quer simpatia. O rosto dela se desfez. Minha mãe finalmente falou, a voz um sussurro. Família, Eric. Famílias não fazem isso umas com as outras. Não, eu disse. Famílias não pegam assim. Vocês pegaram tudo, meu tempo, meu dinheiro, minha confiança. E quando parei de dar, me chamaram de egoísta. A voz do leiloeiro soou então, nítida e profissional.
O leilão começará em 5 minutos. Meu pai olhou ao redor, de repente menos seguro de si. Você não pode fazer isso. Você nem teria esta casa se não fosse por nós. Você está certo, eu disse. Então estou tomando de volta. Eles ficaram ali, enraizados na entrada da garagem, impotentes pela primeira vez em anos. E eu me afastei. A casa foi vendida em menos de 1 hora, um casal aposentado de fora da cidade procurando um lugar perto dos netos. Eles pagaram à vista. Assinei a papelada, entreguei as chaves a Daniel e nunca olhei para trás. 3 semanas depois, o caminhão de mudança chegou. Meus pais tentaram lutar, alegaram que tinham direitos, mas a ordem judicial era clara, tinham 30 dias a partir da data da venda, sem exceções. Eles nem embalaram tudo, apenas pegaram o que puderam e deixaram o resto em pilhas, anos de tralha, caixas de troféus antigos, eletrodomésticos quebrados, memórias esquecidas. Um dos carregadores encontrou um diário meu enfiado em uma caixa etiquetada como lixo. Era do ensino médio. Folheei, cada página estava cheia de metas: entrar na faculdade, iniciar um negócio, comprar uma casa, cuidar da minha família. Engraçado como nenhum desses sonhos terminou do jeito que eu pensava que terminariam. Doamos os móveis, jogamos fora o resto. Emma me ajudou a encerrar o espólio. Ela foi a única que permaneceu neutra durante tudo isso e a única em quem confiei. Quando acabou, ela me abraçou por um longo tempo. Você fez a coisa certa, ela sussurrou, mesmo que ainda não pareça. E ela estava certa. Não parecia bom, não no sentido tradicional. Não houve vitória triunfante, nenhum confronto final com aplausos lentos, apenas silêncio, um silêncio agudo e ecoante que lentamente deu lugar à paz. Mudei-me pouco depois disso, comprei um loft em uma cidade diferente, menor, mais simples, mas meu. Sem contas secretas, sem culpa. As ligações eventualmente pararam, os e-mails secaram, e com o tempo, até a amargura desapareceu. Não os odiava, apenas desconectei, como finalmente cortar o último fio de uma corda puída que me arrastava para baixo d'água por anos. Uma noite, sentei-me na minha varanda, tomando chá, observando as luzes piscando no prédio do outro lado da rua. Pensei naquele último dia de ação de graças, no brinde que Adam fez, na maneira como todos sorriram como se estivessem em um comercial, completamente alheios ao fato de que a cola que os mantinha juntos estava rachando. E percebi algo: eles nunca foram realmente uma família. Eram um sistema que só funcionava enquanto eu permanecesse em silêncio, útil, pequeno. E agora eles tinham que aprender a ficar de pé sem mim. Recebi uma mensagem alguns meses depois, um e-mail de Mia. Não espero uma resposta. Só queria dizer que entendo agora, e sinto muito. Li 2 vezes, depois mais uma, e então arquivei, não por despeito, mas porque não precisava mais de fechamento deles. Já tinha isso de mim mesmo. E pela primeira vez na minha vida, isso foi o suficiente.